de arquitetura headless commerce, tá? Fábio? Estou trabalhando bastante onde eu estou atualmente, né? Focado no varejo ali. Vou dar alguns exemplos de arquitetura, algumas dores que a gente tem, e aí vamos trocando uma ideia, tá? Foi. Uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então eu vou explicar o que é o headless commerce. Você já deve conhecer, com certeza, tá? Ali um pouco da timeline do e-commerce em geral. Algumas estratégias que, se vocês forem trabalhar, vou dar alguns exemplos que vocês podem adotar, tá? Vou recomendar uma estrutura, geralmente de implementação, tá? O que ninguém conta sobre o headless, todo mundo acha que é um caminho feliz, mas não é. E vou recomendar uma jornada feliz ali quando vocês estiverem implementando, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe, sou consultor de arquitetura, tá? Sou um eterno aprendiz aí, trabalhando nas lojas Renner, tá? Tenho 32 anos, sou casado, tenho uma filha de 8, sou palmeirense. Aí vocês vão falar que eu não tenho mundial, mas eu discordo, tá? Sou 1951, beleza? Podem me zoar depois. Estou há mais de 10 anos no mercado, tá? Com foco no varejo, arquitetura de software, gosto de falar de microserviços, evolução tecnológica, de Kafka, e meu passatempo preferido é comer, tanto que eu até estava falando, eu cheguei nos 3 dígitos aí, não foi à toa, tá? Então se quiserem me chamar para jantar, para almoçar, estou à disposição, beleza? Vamos lá. Então o que é o headless, né, pessoal? Na verdade, o headless começou a ser uma tendência, né, no mercado de e-commerce ali, que resumidamente é você separar o back-end do front. Hoje vocês já fazem isso, né, obviamente. Mas quando se trata de uma plataforma e-commerce, você tem muitas ali de mercado, por exemplo, SAP, você tem Vtex, você tem Salesforce. Algumas delas não são headless. Algumas delas foram se tornando headless porque virou uma tendência, né? Então, nada mais é do que você dá ao time de desenvolvimento, né, uma liberdade para criar novas experiências para o cliente, certo? Você tem mais liberdade para construir novos serviços, você tem mais liberdade para acrescentar, modificar novos serviços e reduzir o impacto para o cliente final, né? Aqui um exemplo, tá? É um desenho bem simples que eu fiz, uma arquitetura de solução, em que você tem ali, né, múltiplos dispositivos, né? Você pode ter o laptop, o app, desktop, ou uma TV, seja o que for, e cada um deles vai fazer uma requisição, né, para as APIs back-end. Obviamente que você pode ter ali BFFs, um API Gateway no caso. Aqui está faltando, por exemplo, uma CDN, né, que é para, antes mesmo das requisições chegarem nas aplicações, você tem um cara que protege ali, mas é só para exemplificar. E aí você tem os serviços composable, né, que é o que eu chamo de serviços independentes, microserviços. Isso te dá uma liberdade para dar mais experiência para o cliente final, tá? Aqui os bancos de dados, vocês já sabem, já conhecem sobre isso. Recomendo que sempre que você for criar um microserviço, você tenha bases replicadas ali por questões de segurança, obviamente, tá? Aqui um pouco da linha do tempo, né? Em 95 ali mais ou menos, né, a Amazon e a EPI fizeram o lançamento do comércio online, né? Em 97, uma plataforma chamada Hybris, que hoje a SAP adquiriu, né, lança uma plataforma aceleradora de comércio online, tá? Com código Java, com Spring e assim por diante, né? Em 2000 ali, mais ou menos, o Walmart faz o primeiro lançamento de uma plataforma, né, onde os clientes podem fazer compras online, tá? E aí, chegando ali em 2004, 2006, você vê ali Shopify, Magento, começam a assumir essa tendência, né? E em 2013, né, as vendas globais do comércio eletrônico ali ultrapassam $1 bilhão, tá? Ou seja, a tendência ali do e-commerce foi crescendo, tá? Em 2020, né, o comércio eletrônico, ele responde por meio que 33% de todas as vendas do varejo, né? Então, como é que está hoje? Né? Então, você vê ali Carrefour, você vê ali Magazine e outros players que estão compondo nessa margem aí. Tá?
Falando um pouco de estratégia. Quando você vai escolher uma plataforma commerce, tá? Você tem que se preocupar com esse princípio aqui. Por quê? Porque se você escolhe uma plataforma commerce ao qual não segue esses princípios, você vai ter uma dor lá na frente, tá? Que é o princípio MAC. Não sei se você já ouviu falar. E o que é? Essa plataforma, ela tem que ser baseada em microserviços, por uma questão lógica. Ela tem que ser API first, porque ela precisa expor as funcionalidades de negócio. Ela precisa ser cloud native, por milhares de razões, tá? E ela tem que ser headless, front desacoplada do back. O que você tem com isso? Você tem uma coisa que a gente chama de composable, né? Que é uma arquitetura modular. Vou dar um exemplo de composable para vocês aqui. Quantos de vocês já trabalharam com alguma plataforma de e-commerce? Cheguei a desenvolver uma, mas... Do zero? Essa plataforma de e-commerce ela tem um serviço de busca, certo? Ela era acoplada ou não à plataforma? Totalmente desacoplado. Quando eu voltei era acoplado e sofri bastante. Pois é. Imagina que você pode ter ali você pode ter o seu serviço de busca, né? Busca, recomendação, personalização, etc. Mas vamos dizer que ela fica sobrecarregada, certo? E se está acoplada à plataforma, como é que você vai fazer para dar resiliência e disponibilidade para o cliente na hora de fazer uma busca? Né? Se está acoplada, acabou. Então o que você pode fazer? Você pode ter ali N sistema de buscas e ter ali um circuit breaker para poder distribuir essas buscas e personalizações. Você pode usar uma só para busca, uma só para personalização, uma para recomendação, e isso fica totalmente transparente para os canais. Né? Os canais não sabem o que tem ali. O que eles sabem é, eu vou fazer uma busca, eu vou ter uma recomendação, eu vou ter um autocomplete e acabou. Tá? Uma estrutura de implementação que eu recomendo, tá? Você precisa ter o seu front-end, tecnologia você vai escolher, tá? Que você tem mais domínio, aqui o seu time tem a capacidade de desenrolar ali no dia a dia, tá? Back-end for front-end, né? No caso, back for front. E aí, voltando um pouco para cá, imagina que aqui são só 4 canais. Mas imagina que você tem um e-commerce ali, um ecossistema que você tem app, você tem WhatsApp, você tem site, você tem mobile, você tem N canais de venda, né? A recomendação é que você tenha um BFF por canal, porque você vai criar uma experiência de regras de negócio de front-end totalmente isolada para cada um deles, certo? Se você coloca tudo no BFF, imagina um monstro que aquilo vai virar, certo? Então, qual que é a recomendação? Que vocês tenham um BFF por canal e criem experiências, regras de negócio de front-end para esses canais. Tá? É recomendado que vocês também tenham uma camada de corrupção, né, em que os seus serviços, os contratos, parâmetros, regras sejam seguidas por todos esses canais que forem fazer as requisições e obter os resultados. Tá? Microserviços, de preferência escaláveis e resilientes. Tá? E, obviamente, a camada de domínio, que você tem que proteger acima de tudo. Não sei qual é para se voltar. Mas o que ninguém conta sobre essa arquitetura é que vai gerar muita complexidade, porque você vai estar criando uma experiência de front-end para cada canal. Então vai gerando uma complexidade. Isso é natural, tá? É muito natural. E tem que saber lidar com isso. Tem que ter maturidade, tem que ter um time bom, governança, arquitetura e assim por diante. Né? Gera-se também uma complexidade operacional. Por quê? Porque cada canal vai dar uma experiência. Cada canal vai ser implementado de um jeito. Então, como você está fazendo como desenvolvedor, tech lead, arquiteto, seja lá o que for, para que o time de operações saiba o que está acontecendo naquilo que você está implementando.
Se você tem muitos canais, muitos front-ends, a complexidade operacional é inevitável. Tá? Tem que se preparar para isso. Mudança de processo. Cara, isso é complicado, porque, por exemplo, a gente estava discutindo aqui hoje sobre Gmood, né? Quem aqui já trabalhou com Gmood? Meu Deus do céu. Quando você coloca Gmood, você cria uma burocracia. Não tem jeito. Tá? E não é só uma mudança de processo de governança, né? Mas você vai ter que criar uma mudança de cultura também. Porque você está trabalhando de forma totalmente distribuída. Então a forma como os times operam ali vai influenciar muito no que você está entregando para o cliente final. Tá? Responsabilidade arquitetural. O que eu quero dizer com isso? Quando você decide por esse caminho, e é um caminho tenso, você simplesmente vai estar falando, eu vou estar criando tudo isso de arquitetura, todo esse processo, você faz aquele rabisco lá na lousa lá, que todo mundo acha que entende, mas ninguém entende nada, né? E você está criando, as pessoas acham que você está criando um monstro, mas na verdade você está criando, são serviços totalmente independentes, com experiências diferentes, e é que aquilo vai gerar um custo. Vai gerar um custo altíssimo. Então, quando você decide seguir por esse caminho, a sua responsabilidade como arquiteto, como tech lead, desenvolvedor, você tem que estar bem seguro disso. Porque imagina você seguir por esse caminho e isso ser jogado fora. O que vai acontecer? Ou todo mundo é mandado embora, certo? Ou dá certo, então vamos para cima, ser promovido. Tá? E o que me fala também é custos e sustentação. Vai gerar custo. Tá? E o mais importante, quem vai sustentar isso? Certo? Importante que quando você seguir por esse caminho, você entenda que esses questionamentos vão ser feitos, vocês como consultores, arquitetos, tech leads, desenvolvedores, saibam que vocês vão enfrentar isso daqui. Não precisa ser só e-commerce, tá? Qualquer aplicação que vocês forem fazer. Tá? Custo e sustentação é algo importante. O que eu recomendo para você ter uma jornada headless feliz ali? Tá? Você tem que ter muito claro os objetivos de negócio. Tá? Se você não tem clareza do que você quer com o negócio, o que você vai entregar com a arquitetura, então você tem um problema no meio do caminho. Tá? Passo 2 que eu recomendo. Tenha líderes capazes de passar o conhecimento. Abandone a cultura de herói. Não seja herói. Revise as tecnologias e as escolha bem. De preferência até aqui a gente escolha já. Tá? Passo 4. Tenha um plano de release. E o 5. Tenha um time bom de implementação e use as boas práticas. Tá? É isso. Foi bem rápido. Tá? Aqui é meu LinkedIn, meu canal, no Instagram, Roshina Master. Não façam Roshina Master. Mas acesse o canal. Valeu. Ao mesmo tempo já.